Fala galera, Giovanni Fontana trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje é mais uma cozinha, né? Bastante cozinha, né? Acho que é um dos projetos mais pedidos pra gente é cozinha, né? O que a gente mais faz é cozinhas e quartos planejado, né? Ou sob medida, depende como que você quer dizer, né? Como você quer ver. E hoje essa cozinha aqui é de uma cliente nossa. Ela sempre está comentando aí nos nossos vídeos, né? A Regiane. É, e ela até pediu pra gente postar aí no YouTube e a gente vai trazer o vídeo das dicas de montagem do projeto dela, né? Eles mesmos que vão montar, né? Lá na casa, né? É, e a gente vai lá para as dicas, né? Então vamos lá. É, só como todo vídeo a gente fala, né? Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa um like pra gente. A gente traz bastante conteúdo sobre essa área, né? Marcenaria, projetos e por aí vai. Tem bastante conteúdo legal aí, só dá uma olhada no canal que vocês vão gostar, beleza? Vamos lá pro vídeo então. É, Primeira coisa que eu explico é como que é dividido aqui, né? Então os móveis eles vão ter uma sigla, né? Por exemplo, aqui ó, aqui vocês podem ver portas, aqui ó, portas M1. O que significa esse M? M eu coloco como se fosse um módulo, né? Só para a gente saber e localizar mais facilmente as peças, né? Então, M de módulo e o 1, que seria o módulo 1, né? Daí a gente vai seguindo a sequência. Por exemplo, esse vai ser o M2, M3, M4, M5 e por aí vai. A gente vai seguindo a sequência até terminar os móveis. Então a gente começou aqui por cima M1 e daí foi continuando. Aqui continuou o restante, daí a gente passou para a lavanderia e terminou nesse último móvel aqui. Então esse vai ser o M11, né? O módulo 11, ok? Então essa parte é tranquila, sempre explico nos vídeos. Como que a gente vai começar a montagem dos nossos móveis? Então a gente pode começar pelos móveis de cima, né? A gente vai deixar, vamos ver as medidas aqui. As medidas foram passadas pelo cliente, né? Ó. Aqui ó, 2930 e esse lado aqui 1565, ok? Vou conferir de novo. 1565. Eu mudei de tela, tô com uma tela menor, tá mais difícil de enxergar, mas tá de boa ainda. A gente pode começar a montar pelos aéreos ou pelos balcões baixos. Aí vai depender se você quer fazer os calços para instalar ou você prefere que alguém ajude a segurar os armários aqui e instala antes dos armários que estão embaixo, beleza? Então, geralmente eu dou essa dica. Você pode então instalar esses armários aqui, pegar alguma sobra de MDF ou madeira maciça, qualquer coisa que dê essa altura aqui e que deixe o armário no nível. Você pode começar tanto pelo de cima ou pelo de baixo. Eu começaria pelo de cima, né, fazendo alguns calços, né, ou pedindo ajuda para alguém segurar. A gente faz a marcação certinha da altura do nosso móvel, para ele ficar no nível, né? Então a gente tem que fazer aqui a marcação do nível. Você pode usar o nível de mangueira, pode ver alguém que tem um nível a laser e emprestar, né? Algum pedreiro, algum montador, ou o nível de mangueira você faz vários pontos, né? Por exemplo, um ponto aqui nesse canto, um ponto aqui nesse, daí mais um aqui, mais um ponto aqui, e daí você pode fazer tudo na medida, né? Sempre seguindo o nível, né? Nunca o teto, porque você não sabe se o teto está no nível, e essa diferença você pode tirar no acabamento, né? Beleza? Se for começar pelos armários de cima, a gente vai começar por esse aqui, ó.
Esse é o nosso primeiro armário, né? Esses três módulos aqui, ó. Esses dois módulos, na verdade. Então, como que ele é montado? Já aproveita e dá uma olhada em vários vídeos nossos sobre cozinha, que vai ter bastante dica também, ó. Eu vou ocultar aqui o fundo do nosso armário. Então nós temos base e topo, né, do armário, e as laterais são por dentro. Vai dois parafusos, nunca parafuso muito na borda, sempre ensino isso para não rachar o MDF. A broca tem que ter o mínimo dela, o tamanho, mesmo tamanho do parafuso, né, que daí ele fica bem fixo, não tem perigo de estourar nada ou inchar o MDF. As prateleiras aqui, elas podem ser fixas com parafusos também, né? Pela lateral aqui. Aí a gente vai fixar essas peças aqui, ó. O nosso fechamento, que é um fechamento de 6 milímetros, tá? E deixa eu ocultar aqui o nosso roda-teto. E esse fechamento aqui que vai ser ele é de cor, né, para o tamponamento, para aqui para fora não aparecer, por exemplo, outra cor, né? Se eu colocasse uma madeirinha branca aqui inteira, ia atrapalhar essa continuação do tamponamento. E essa peça aqui tem uma função também, que ela vai receber a dobradiça. Tem duas formas, né, de se fazer esses móveis, né? Tem uma forma que você coloca uma peça dessa aqui, como se fosse uma lateral no meio, igual se fosse uma lateral aqui mesmo. Puxasse essa lateral aqui, só que diminuísse ela. Só que o que acontece? Se você coloca essa peça chama pinásio, né? Se você coloca essa peça aqui, você acaba fechando a visão do canto, né? Então eu prefiro usar aqui a dobradiça de 90 graus, né? Eu até coloquei aí na lista de ferragens, dobradiça 90 graus, que ela é fixada direto nesse pinásio aqui, né? Nesse fechamento do canto passante, né? Então esse fundo aqui de 6, eu poderia não ter colocado ele, eu só coloquei ele para não usar uma peça maior, né? Que a gente, por exemplo, podia fazer essa peça aqui inteira, ó. Eu já fiz vários projetos assim, né? Peça inteira. Eu acabei mudando, né? Depois, para dar uma economizada no material. Só colocar o suficiente para ele dar uma travada no esquadro do nosso armário. Já a peça de 6 milímetros vai ajudar também. E o suficiente para a gente fixar a dobradiça, né? Aqui a gente tem uma outra pecinha também que é passante, né? Ó. Ela tem 80 milímetros. E ela está passando aqui 22 milímetros. Para vocês entenderem mais ou menos, os armários são de 15, né? Tamponamento e portas 18 milímetros. Foi requisitado pelo cliente, né? A dica de parafusar o fundo, eu já falei em vários vídeos, mas vou falar de novo. É a dica do L. A gente vai fixar o fundo rente por exemplo, rente junto com essa prateleira aqui e rente com um lado aqui, ó. Então a gente vai fazer essa fixação em L, o resto que sobrar aqui vai estar no esquadro, né? Só para reforçar, essas prateleiras aqui, ó, são fixas aqui pelo fundo, e nessa pecinha aqui também, ela já vai ajudar a segurar bastante, porque ela é bem grande aqui, né? Ela tem 829 milímetros, mas ela vai ficar segura por mais ou menos aqui 550 milímetros. Ela já vai ter parafuso aqui, então é bem quase impossível dela empenar nesse espaço aqui, né? Que ela já vai estar fixa aqui no fundo, por trás, e mais fixa nessas peças aqui, então já vai segurar bastante o empenamento. Então, montando esse módulo ali, né? A gente já monta esse módulo aqui também. Um conselho, pode montar ele sem fixar na parede sem as portas, e na hora de fixar vocês vão ter que tirar essa peça aqui
para fixar a cantoneira, que vai ter as cantoneiras aqui no cantinho, né? Então arranca a peça, ó. Esse armário não vai estar aqui do lado, né? Não vai ter nada aqui por enquanto. Por exemplo, aqui deixa eu tentar ocultar. Rapidão. Aí já dá para ocultar, ok. Então vai estar mais ou menos assim, ó. O armário. Sem esse tamponamento também. Ele vai estar assim, vocês vão encostar esses dois módulos na parede, respeitando essa medida aqui, ó. Aqui vai ficar uns 3 milímetros mais ou menos de folga por questão de... Pode até encostar aqui na parede, não tem problema. Encosta o armário todo pra cá, ó, encosta ele tudo pra... Vamos tentar encostar ele aqui. Ele tá só a 4 milímetros afastado da parede. Aqui. A única coisa que ele vai aumentar vai ser essa parte aqui, ó. E é só recuar a pecinha um pouquinho para dentro, ó, caso você quiser. Você tem a opção de recuar lá para dentro. Eu aconselharia deixar os 4 milímetros afastados aqui e aqui dá um acabamento com o silicone branco, né? Ele fica bem bom e até mais fácil a instalação, né? Mas pode encostar na parede aqui que não vai ter problema. Então encostando na parede, respeitando, aqui a gente vai ter duas peças aqui, ó. Por exemplo, aqui é um tamponamento, né? E aqui mais uma peça de 18 milímetros. Só deixa eu ocultar a parede aqui para vocês entenderem como que é. Aí aqui vai ficar mais fácil, ó. Aqui a gente tem um L. Aqui chama-se... é uma vista lateral, né? Que ela... por questão de esquadro, às vezes a parede está meio fechada, às vezes está meio aberta. Então esse L que ajuda bastante para não ficar essa peça que é encostada e não ficar muita fresta, ou você chegar aqui, encostar e não ter muito um limite para trabalhar. Então geralmente a gente faz assim, um acabamento lateral. Vocês vão ver que tem a mesma coisa aqui na geladeira depois. Esse L é instalado dessa maneira aqui, né? Ele vai vir todo fitado. E daí você pode encostar na parede. Uma coisa importante aqui. Deixa eu colocar a parede. Esse tampo aqui do micro-ondas, ele vai ter que ser fitado manualmente. Por quê? A não ser que a não ser que não tenha problema, né, ele ficar retinho assim. Eu aconselho pedir pro marceneiro aí arredondar os cantos, né? Que ele não vai ter problema com o bico aqui, vai ficar até legal, né? Ele é arredondadinho e não estraga tão fácil, né? Daí pode colar uma fita inteira aqui nessa peça. Até na primeira foto que eu mostrei pro cliente aí, ele tava arredondado, né? Só que para colocar no plano de corte, daí eu deixei a peça normal. Esses tamponamentos eles são montados da seguinte maneira. Eles são sempre fixados por dentro, né? Ó, por exemplo, aqui a gente tem nosso módulo. Daqui a gente tem uma lateral. A gente vai fixar ela aqui por dentro, né? Para não aparecer nenhum parafuso. Aqui é a mesma coisa dessa peça aqui em cima. A gente tem uma lateral inteira aqui. Vamos fixar ela por dentro. Essa aqui também por dentro. Aqui nós temos duas opções para fixar esse tampo. Primeira opção é fixar por baixo com parafuso normalmente, né? 2 parafusos aí,
4 por 45 ou colocar cantoneirinhas, aquela de 2 furos a cromadinha, né, que ela é bem pequenininha, então colocaria 3 em cada lado, né, desceria com parafuso 4 por 20, né, para fixar bem no MDF 18 milímetros, ok? Então fica a dica aí, escolher o qual você acha melhor, né, para fixar. Se você acha que não vai aparecer muito, não tem problema nenhum colocar parafuso aqui por baixo. Se quiser pode colocar as cantoneirinhas também, que aqui embaixo fica sem nenhum parafuso. Esse tamponamento aqui é pequenininho, né, ó, um pedaço só. Ele vai ser fixado aqui por dentro também. Mas ele pode ser fixado pode ser fixado junto com esse armário aqui, não tem problema. Daí qualquer coisa você ajusta esse tamponamento se tiver alguma diferença de esquadro na parede. O próximo armário que vem já é esse aqui, ó. É só para reforçar aqui, ó, vai duas cantoneiras aqui, né? Uma aqui, pode ser até duas aqui em cima e uma aqui embaixo, depende da... Eu acho que duas dá, pode ser uma aqui, ó, uma aqui em cima, outra aqui embaixo. O parafuso tem que ficar firme, tá? Se não ficar firme, você pode colocar mais uma cantoneira. Firme que eu falo, a hora que você finaliza o aperto, ele segura e não roda a bucha. Aqui mais duas cantoneiras, né? Uma em cima e outra embaixo. Esse lado aqui não precisa cantoneira. Dá pra fixar essas duas peças aqui, né? Então, por dentro do armário, você usa o parafuso 4 por 25 para fixar um no outro. E aqui coloca-se duas cantoneiras, ok? Então, é dessa maneira, né? Vamos para o próximo armário. Rapidão. Bem simples aqui, ó, base e topo, né, novamente, bem igual aos outros armários aqui, né, vai ser tudo meio esse padrão aqui. Daí temos as laterais, prateleira, prateleira. Essas prateleiras aqui, elas já são editáveis, né, se você quiser fixar na altura que eu deixei aqui, você pode fixar. Ou se quiser escolher uma altura, pode escolher a altura que você quiser, né, por exemplo, eu deixei ele mais ou menos com o mesmo padrão, né, 289, beleza? Deixa eu ocultar aqui novamente. Para fixar esse armário aqui, a gente vai precisar fixar essa peça no armário aqui, ó, por exemplo. A gente vai vir com o módulo aqui inteiro, né, por exemplo, já com o fundo também, né. Uma dica, acho que eu não tinha falado nos outros vídeos, sempre coloca a cantoneira antes, tá? Coloca as cantoneiras, uma coisa para se atentar é sempre, essa aqui vai ser uma dica boa. Você tem que sempre olhar a planta hidráulica, ver se não está passando cano na direção que você vai colocar a cantoneira. Você pode colocar a cantoneira antes, não tem problema. Mas na hora de furar você tem que ver isso. Tem que ver se não tem cano naquela direção, se não tem fio, canaleta de conduíte elétrico, né? E você pode ver isso na planta, na planta hidráulica e na planta elétrica, né? Ou fazer o joguinho, né? Quando você não tem a planta, você faz o jogo da cruz e do X, né? Geralmente os canos são assim. Eu sempre olho, se tem um cano aqui, eu olho sempre nessa direção, e nessa direção eu não posso furar. Então é bem simples, a regrinha da cruz ou do X. Geralmente é cruz, né? Bem raramente os pedreiros vão colocar em X, né? Mas acontece. Então voltando aqui a fixação do armário, a gente tem que vir com essa pecinha aqui já fixada, né? Ela vai estar com 22 milímetros daqui do nosso armário, né? 22 milímetros.
E a gente vai fixar com os parafusos aqui diretamente nesse armário. Aí ele já vai estar fixo na parede, né, o nosso módulo. Então vai fixar esse armário nesse aqui, atravessando os três. Ó, pode usar o parafuso 45 aqui, ó, que eu acho que ele vai dar. É só não enterrar muito ele, tá na madeira. Pode deixar o parafuso que ele fala faceando. É só a cabeça rente com MDF, né? Então você vai enterrando até a cabeça ficar rente com MDF, que ele vai dar certinho. Então você fixando aí, ó, esse armário junto com esse, ele já vai ficar bem leve para uma pessoa só segurar aqui o cantinho, enquanto a outra pessoa aqui, ou tem um calço já, né? Depende de como vai ser. Já fixa o armário nas cantoneiras aqui em cima, né? Caso precise mudar as cantoneiras sempre vão nas laterais, né? Caso precise mudar, você pode pôr cantoneira aqui, por exemplo, pode colocar uma no meio aqui, outra aqui em cima, e daí você já pula pro próximo armário, que ele vai ficar bem distribuído. Um armário acaba segurando o outro. Aqui nós temos o próximo módulo, né, um pouquinho menor. Então ele é montado da mesma maneira que esse, né? Não preciso explicar, ele tem as prateleiras também. Aqui você pode fixar um armário direto no outro, que não vai ter problema nenhum. Pode fixar um no outro. E aqui a gente vai colocar duas cantoneiras, ok? Então aqui ele vai ficar seguro. Vai duas nesse. Ou dependendo se tiver o cano, por exemplo, aqui perto, aí eu aconselho colocar, por exemplo, uma cantoneira aqui no meio, né, que vai pegar esse topo, uma aqui nessa base, e daí a mesma coisa nesse lado aqui, né, se ele não tiver também, daí pode colocar uma nessa lateral aqui. Vai tudo depender de como que tá os canos aí, né. Então você pode escolher aonde você vai colocar a cantoneira. Então aqui na lateral vai duas também, né. Em seguida a gente já passa pro armário da geladeira, ok? Vamos ver como que ele está aqui. Calma aí. Ocultar o roda-teto. Aqui eu falei para vocês. Aqui a gente tem a vistinha lateral, né? Ó. É uma vistinha de 15 milímetros e tem uma folga de 18 milímetros, ou seja, tem uma folguinha aqui de 3 milímetros ainda para a gente ter um joguinho de espaço. E caso precisar, né? Se der algum erro na medida aqui, apertando, né, esse armário ficando maior do que o previsto e apertando o nosso armário, jogando ele para lateral, pode-se remover essa peça aqui e pedir pro marceneiro só fazer um arremate aqui, uma tirinha do mesmo MDF, né, passando na plana, abrindo na serra mais fininho, só para dar um acabamento aqui e não ficar o buraco, né. Então aqui tem que ter essa folga, né, eu deixei 18 milímetros de folga. Ficou 18 milímetros de folga, né, que a gente tem aqui para caso aconteça algum erro, né. Se ficar alguma folguinha aqui, dá para passar o silicone branco também, a base da água, para dar acabamento. Essa vistinha recuada, né, para ela não ficar duas emendas aqui aparente, né, senão vai ficar estranho. Podia ser ela aqui, né, ó, mas aí ia ficar duas emendas, então eu sempre faço ela recuada, fica bem bonitinho. Fica um arremate legal. Esse armário aqui da geladeira, ele tem a base e o topo também. Vai montar o nicho, vai colocar a prateleira aí da altura que você quiser, né? E ele é fixado rente com as laterais, né? Você pode fazer essa montagem no chão, né? Primeiro, daí levantar. Para você fixar essa lateral aqui da geladeira, você pode montar esses armários aqui primeiro. Então você
acho que seria a melhor maneira, mais fácil aqui, né? Porque daí você já pode fixar direto no MDF aqui, ó, do nosso porta-pano. Você pode fixar a lateral da geladeira. Então ela já vai ficar seguro de um lado. O outro lado é só a gente colocar duas cantoneiras. E daí que a gente coloca só mais duas para dar uma reforçada. Então, resumindo, a gente vai começar pelos armários aqui de baixo, né? Mas esse aqui pode montar, não tem problema nenhum. Pode montar o módulo ali no chão, com as laterais, deixa no cantinho ali e monta, fixa ele depois. Começando aqui pelos nossos outros armários, aqui a gente pode começar a montar por qualquer um deles, né? Então pode ser tanto esses três módulos aqui, como esses aqui, né? Que vai dar na mesma. Porque ele tem espaço aqui pra gente encaixar, né? Então a gente pode começar montando esse módulo aqui, né? O módulo do porta-pano. Só lembrando que você vai ter que fixar o porta-pano antes de montar, porque senão você não vai conseguir, né? Não tem como parafusar nesse nichinho aqui, né? É bem pequeno o espaço. Então a montagem é com parafuso, né? Essas peças que são internas. É só cuidar para não colocar o parafuso muito na borda, né? Eu sempre ensino isso. E até porque ele ia aparecer aqui, né? Então, pode montar esse porta-pano. Deixa eu ocultar ele aqui. Daí vai deixar ele solto ali em algum cantinho. Temos o próximo módulo aqui, né? Eu vou ocultar aqui. Então é semelhante os de cima, né? A gente tem um topo e uma base, só que aqui é um pouquinho diferente, né? A gente tem os apoios aqui, né? Que são as tirinhas de MDF. Nunca fixando muito na borda, né? Pode jogar uns 25 para dentro. E o outro aqui pode ser mais 30 milímetros. Então 2 parafusos sempre para montagem. Mesma coisa lá de trás. Ok? Por baixo são 3 parafusos, tá? Vai fixar nas medidas aqui que na verdade essa medida aqui pode ser fixa aqui mesmo, nessa medida, ó, por exemplo 161 milímetros, mas vai ser conferido aí no projeto depois, né? Já fixa essa prateleira aqui, que ela é um fechamento, deixa eu mostrar aqui. Ela é um fechamento pro forno não jogar calor para a gaveta. Então eu fiz um fechamento aqui. E aqui você vai fazer um recorte. Eu vou fazer só um exemplo aqui rapidão. Deixa eu editar o componente aqui. Você vai fazer um corte assim, ó, para ventilação. Então o calor do forno ele vai ventilar aqui para baixo do rodapé, vai sair para aqui e ele vai dissipar, né? Já vai dissipar bastante, só de tendo essa ventilação, fora os dutos que vai ter no próprio forno, né? Então você faz dessa maneira aqui um recorte, pode ser com a tico-tico ou o que tiver em mãos aí, ou furos com serra-copo também dá certo. Então eu já deixei o esqueminha aqui fechado, ó, para a gente não ter aquela vazão de ar indo para a gaveta e tal, protegendo a gaveta, né? A gaveta é bem simples, né? Ela tem essas peças que é a frente e atrás dela, 5 milímetros menor que as laterais. Eu sempre coloco um parafuso, né? Mas pode colocar 2 se quiser, seguindo sempre a regrinha de nunca fixar muito perto das bordas, né? Então sempre joga um pouquinho para cima, né? Então montando esses módulos aqui, a gente vai pro próximo módulo. Deixa eu ocultar as portas.
Então esse módulo aqui é um pouquinho diferente. Ele que vai ser o mais complexo, né? Que a gente vai ter um módulo, uma peça em L, né? Deixa eu ocultar aqui também. Ela vai ter que ser cortada aí na hora, né? Ou de alguma maneira aí pelo marceneiro. Então eu vou passar as medidas dela. Ela vai ter o comprimento 1318 pela profundidade de 557, né? A sobrinha aqui, né, vai ter 384 pela profundidade de 517, ok? Então ela tem que ser cortada a peça inteira, né? Ela vai ser parafusada normal. Vamos voltar tudo aqui pra gente ver. Ela vai ser parafusada normal aqui por baixo, né? As peças, as laterais. Aqui vai aquela lixeira, né? A lixeira com aramado. E nessa peça aqui, na nossa lateral, vai ser fixo a prateleira, né? Que é em L também. Vamos ver a medida dela. Profundidade 557. Comprimento 887. Vamos voltar aqui, calma aí. E a parte que sobrou aqui, 369. Então aqui vai ser fixa com parafusos, normal, né? A prateleira. Deixa eu ocultar aqui. E aqui tem uma peça inteiriça de 15 mm que ela vai dar um reforço para o nosso armário, né? É como se fosse uma lateral completa. Então aqui você pode fixar ela junto aqui, né, com a nossa lateral. Essa lateral aqui é um pouquinho menor, justamente por causa dessa peça. E aqui também a gente tem uma distância, ó, por questão de esquadra, né, ó, ficou 25 mm. Eu fiz recuado o armário, né, ele vai ser rente com o outro, mas aqui atrás a gente tem uma folga, só que isso não aparece. Então aqui ficou uma folguinha legal pra gente trabalhar, né? Vindo dos armários de lá pra cá, né? Caso precisar alguma folguinha a gente tem, né? Questão de esquadro, né? Mas porque a gente vai ter que fixar eles juntos, rente aqui na frente, né? Então não tem problema se a parede estiver fechada ou aberta. Esse canto do L aqui não vai dar problema pra gente. Esse armário aqui, só deixa eu voltar aqui, explicar. Essas peças aqui, ó, podem ser fixas aqui, ó, diretamente na nossa base aqui, nessa lateral que vai dar uma estruturação. Os apoios estão passantes, né? Eles vão ser fixos aqui. Essa parte aqui também, ó, esse apoiozinho, ele é um pouquinho mais complicadinho de fixar, né? Mas pode ser colocado com cravilhas ou se tiver alguma chapinha de ferro, né? Que dê para você emendar as duas peças, né? Não tem problema. Ok? A maneira que achar mais prática, né? Pode ser com cravilhas essa peça aqui. Vamos lá. Esse aqui é um módulo simples também, né? Ele tem a base e os topos aqui, né? Os apoios. São 3 laterais. O porta-tempero ele é montado dessa maneira aqui, né? Tem uma base também. E as pecinhas. E ele é fixado. Por exemplo, essas peças a gente se fixa por essa frente do porta-tempero aqui.
E aí a gente tem aquilo que a gente chama de contrafrente, né? Que ela tampa os parafusos aqui, igual nas gavetas, né? Vamos voltar aqui. Aqui a gente tem um espacinho também, ó. Eu deixei um espacinho pra gente ter uma folga para trabalhar aqui, né? 15 milímetros eu deixei de espaço aqui. Então a gente tem uma folga de esquadro aqui de 15 milímetros. Essas peças aqui, ó, vão vir quadradas para fitar depois de arredondar elas. Então o que acontece? Vocês vão montar esses armários aqui primeiro, tudo certinho. E daí vai montar essas cantoneiras aqui, né? Essa cantoneira. Se ela passar aqui, ó, da parede, por exemplo, o armário veio mais para cá do que a gente imaginou que viria, você pede pro marceneiro ajustar essa peça aqui, né? E ficar para ela ficar rente com a parede, né? E depois já ajusta essas pecinhas também e faz o arredondado. E daí que você cola a fita nessas pecinhas aqui, beleza? Essas pecinhas vai ser a mesmo esquema do tampo do micro-ondas aqui, né? Você vai fazer o arredondado depois que vai colar a fita de borda. Eu vou fechar esse vídeo aqui por aqui para não ficar muito longo. No próximo vídeo eu falo sobre os armários da lavanderia e dou uma revisadinha também no restante do projeto aqui, alguns detalhes que faltaram. Para esse vídeo não ficar muito longo, então eu faço uma parte 2 sobre a lavanderia, né? Beleza? Então a gente vai ficando por aqui com o nosso vídeo. Muito obrigado por ter assistido, pela preferência do projeto também. E até a próxima.